perigo em All of Us Are Dead para os alunos sobreviventes eram os zumbis e o vírus que transforma as pessoas em zumbis. Em meio a isso surgiu as pessoas imunes ao vírus, que ainda ganham poderes e ficam mais perigosas que os zumbis normais. Vamos entender como funciona essa imunidade ao vírus e esses poderes em All of Us Are Dead. Fala galera nerd da internet, Ezek aqui para mais um vídeo. Você já assistiu All of Us Are Dead? Se não, assista, é uma série incrível. E só tem uma temporada e é simplesmente sensacional, tão boa quanto Road 6. Quando você começar a assistir, você não vai conseguir parar e vai maratonar ela inteira. E pro tema de hoje, vamos precisar entrar em detalhes dessa série, ou seja, vai ter muitos spoilers. Entendido? Vamos lá! A série aborda um apocalipse zumbi que começa em uma escola e se espalha por toda a cidade de Ryo-san. Ao decorrer da trama, a gente vai acompanhando como os alunos da turma 2-5 sobrevivem e como eles vão sair vivos dessa situação. No início de tudo, o perigo mesmo são os zumbis, que é um número gigantesco, então ninguém queria ser mordido para não virar zumbi, pois a transformação é quase que imediata, só que em algumas pessoas não foi isso que aconteceu. Eles ficaram meio que imunes ao vírus, mantendo a consciência, mas tendo aspectos de zumbis. Durante a temporada inteira temos 3 personagens que ficam meio que imunes ao vírus. São eles a Andy, o Guinan e a Nahan, a presidente. Só esses 3 passaram a ter meio que uma imunidade ao vírus, mas dizer que eles são imunes está errado, pois eles estão mais para adaptados ao vírus do que para imune, pois os sintomas do vírus está presente neles, mesmo que não o tempo todo, como é o caso da Andy e da Nahan. Se eles fossem imunes, eles não apresentariam sintomas. Como na série, vamos chamar eles de meio zumbis, pois eles são zumbis ao mesmo tempo que não são. Primeiro, vamos ver as vantagens e desvantagens dos meios zumbis. Como meios zumbis, eles ganham um aumento extremo nos sentidos humanos, como olfato e audição, como vemos com a Nahan quando ela sabe que é o Guinan que está do outro lado da porta por causa do cheiro dele e do barulho da sua respiração. A gente sabe que a audição deles é altamente elevada pelo fato dos barulhos dos trovões e chuvas atordoar todos os zumbis. E também a Nahan e o Guinan, que são meio zumbis. Ou a vez que a Nahan escuta a Andy vomitando várias salas longe dela, e ela também escuta a respiração dos colegas e os pés da Nayeon encostando no chão dentro do armário. Mais uma coisa que eles têm é a resistência e quase que uma imunidade à dor, porque a Andy toma várias facadas quando ela ataca o professor e não sente nada, além de ter tomado uma onibusada na cara e ficado de boa. E o Guinan é jogado do terraço da escola e nada acontece com ele. Resumindo, eles são quase que imortais. Além do mais, os outros zumbis normais não atacam eles, e eles têm um aumento brusco na força bruta. As únicas desvantagens para eles é a audição, que dependendo da altura do barulho, pode causar dor neles, e a fome que fica incontrolável, e eles têm que comer carne humana. No caso do Guinan, ele não se importa muito, já que ele devora a Nayeon na maior tranquilidade. Para entender os meios zumbis, temos que entender o vírus zumbis. Vou dar uma resumida muito básica sobre o vírus, que é chamado de Jonas Vírus. O Jonas Vírus é um vírus imbatível que mexe muito nos medos dos hospedeiros e está sempre em evolução. Assim que ele entra em um corpo, ele destrói todas as células, sejam fortes ou não, e causa um efeito que transforma as pessoas em zumbis. Como o Lee Byung-chan, que criou o vírus, disse, o vírus é a própria sobrevivência, que destrói o hospedeiro para se manter vivo. E aqui no caso dos meios zumbis é teoria, mas eles se tornam imunes ou adaptados ao vírus porque a vontade de sobreviver deles é maior que a do vírus. O vírus é a sobrevivência e sua vontade verdadeira ou instinto de sobreviver for muito grande, maior que a do vírus, você meio que se adapta a ele e não fica imune. O seu desejo tem que ser muito forte para vencer o vírus, como no caso do Guinan, a vingança e raiva que ele estava ali do Chun-san. Mas isso não explica todos os 3, pois cada um teve uma forma de adaptação e reação ao vírus. Então eu vou tentar explicar aqui de todos os 3 para vocês, beleza? A primeira a se tornar uma meia zumbi é a Andy, que depois de ficar sabendo pelo outro garoto que o vídeo onde os valentões filmam o corpo dela vai ser postado até uma certa hora. Para evitar que isso aconteça, ela decide ir até a sala dos professores para destruir todos os celulares, e ela passa pelos meios dos zumbis e é atacada, sendo mordida por vários zumbis, mas se mantém consciente indo até a sala dos professores, até que os zumbis param de morder ela. Na sala dos professores, ela começa a destruir os celulares e meio que está se transformando
transformando, mas se mantém destruindo os celulares, até que ela escuta o Tio-san e o Surhyok e ataca eles, e é nocauteada. Assim que ela acorda, ela percebe que está diferente, os zumbis não atacam mais ela, além de claramente ela não expressar dor do ferimento que ela tem, que tá até sangrando. Como já falei, o que define de uma pessoa ser imune ou adaptada ao vírus é sua vontade de sobreviver, o que o seu instinto diz. No caso da Andy são alguns fatores. Primeiro, que ela já queria tirar a própria vida no primeiro episódio, ou seja, ela já não tinha muita vontade de viver. Mas isso começa a mudar quando ela vê todo mundo se tornando zumbi, mas ainda não é tanto. Depois que o garoto fala sobre o vídeo que vai mostrar o corpo dela, ela pensa em acabar com a própria vida, mas se toca que não vai adiantar de nada, pois o corpo dela ainda vai parar na internet. Dito isso, aqui ela já começa a ter uma vontade de sobreviver, para impedir que isso aconteça, superando o medo dos zumbis e até de morrer, que é um fator importantíssimo para que o vírus haja. Movida pela sua raiva e o ódio da escola, alunos, professores em geral, ela faz que o vírus não tome controle do seu corpo e se torna adaptada ao vírus, que muda o corpo, mas mantém ela consciente do que ela está fazendo e se torna indetectável no corpo dela, só se tornando detectável no momento em que ela sente raiva, que é onde as mudanças de zumbi começam a fazer efeito, que é a fome e o instinto de atacar. Pois nos outros zumbis ele os controla através do medo. Como ela não estava com medo, o vírus se adaptou à raiva, que é um outro instinto de sobrevivência, porque o vírus é a própria sobrevivência. Então no momento que ela sente raiva, o vírus age, a deixando com fome e fazendo atacar. Quando ela encontra o outro moleque que estava com ela no terrácio, ela fica com raiva dele por não ter ido com ela à sala dos professores, aí a fome vem e ela ataca ele. Não que a fome venha só no momento de raiva, ela vem com o tempo, mas também se manifesta quando fica com raiva, pelo menos com a Andy, pois no momento que ela encontra o professor babaca, ela já tá com fome. Eu acredito que a fome vem através da raiva, só depois de você já ter comido um humano. Resumindo, a Andy se tornou uma meia zumbi através da raiva que ela tinha de tudo na escola em geral, que sobrepôs ao medo, entendeu? O Gwina entre os três é o personagem que mais se adaptou ao vírus ao decorrer da temporada e que mostrou o maior controle. Como eu disse, para que o vírus se adapte a você, é necessário que sua vontade de sobreviver seja maior, muito mais forte que a do vírus. Com o Gwina foi o seguinte: desde quando começou todo o caos com os zumbis, o Gwina abraçou com todas as forças o instinto de sobrevivência, pois para manter ele mesmo vivo, ele joga uma garota para os zumbis devorar o cara que estava escondido com ele, sem contar que ele ataca todo mundo para matar. Ou seja, já conseguimos ver que vontade de sobreviver ele tinha. Mas a transformação em meio zumbi é completamente diferente da Andy. Depois do Tio-san gravar ele matando o diretor da escola, começa uma perseguição atrás do Tio-san para conseguir o celular. E quando tá quase conseguindo, o Tio-san enfia o celular no olho dele, que o deixa cheio de raiva e ódio. Mas o Tio-san joga ele no meio dos zumbis, aonde ele é mordido por vários zumbis. Nesse momento, o Gwina chega até pedir ajuda pro Tio-san. No final de tudo, conseguimos escutar o pensamento do Gwina, dizendo que vai matar o Tio-san, ou seja, proclamando vingança. O diferente dele para Andy é que a mudança dela acontece com ela viva ainda, mas o Gwina aparentemente ele morreu, mas ele volta como acontece com todos os zumbis. Assim que ele é mordido, o hospedeiro morre e o vírus o traz de volta como zumbi. No caso do Gwina aconteceu a mesma coisa, ele morreu quando foi mordido por vários zumbis, mas o vírus o ressuscitou e ele voltou com a consciência plena, mas movido por vingança. E como o vírus está sempre em evolução, nós conseguimos notar as mudanças a cada coisa que acontece com o Gwina. Toda vez que ele se quebra, ele volta diferente e mais forte. A primeira vez que ele é jogado do quarto andar, notamos a regeneração dos seus ossos, assim como das vezes seguintes que ele é jogado do terrácio. Uma outra coisa que é diferente nele é que parece que ele aceitou o que ele virou. A Nahan fica se controlando o tempo todo, a Andy só perde o controle na hora da raiva. Já o Gwina, ele claramente está no domínio de tudo, ele não liga que vai cair de certa altura, porque sabe que vai sobreviver. Quebra os ossos, mas sabe que vai voltar para o lugar, e no caso da fome zumbi, que eu disse que vem com o tempo e também com a raiva, no caso dele veio com o tempo, e ele sabendo que teria que comer para se manter vivo, e com a força que ele tinha para poder se vingar do Tio-san, ele pelo visto não se importou muito em devorar um humano, como ele devorou a Nayeon.
Eu acredito que ele tenha aceitado que ele virou um monstro, por assim dizer, pois como o Tio-san falou e como é mostrado, ele era um pau mandado de outro valentão. Claramente ele era aquele que apanhava de outro e era obrigado a fazer o que fazia com os outros, mas que tinha um respeito de valentão da escola por andar com outros. Então depois de ficar forte andando em meio de zumbis, ele teria o respeito e o medo por ser quem ele é, e não por andar e obedecer outros, mas sim porque agora ninguém venceria ele. É só ver lá no começo, ele não tinha peito para encarar o Suryoki, mas depois quer acabar com geral. Então, os efeitos terem sido tão bem usados nele é porque ele aceitou e gostou do que ele se tornou. Por isso ele se adaptou tão bem ao vírus. Resumindo, com Guina foi o seguinte: seu desejo de vingança pelo Tio-san foi o que tornou ele um meio zumbi, e por ele ser um pau mandado e obter respeito e colocar medo nos outros pelo seu mérito e não pelo dos outros, ele aceitou o que ele é, e por isso que ele se adaptou tão bem ao vírus e aos poderes. Entendeu? A Nahan teve uma diferença na transformação para os outros dois, pois a transformação dela foi bem mais lenta que a deles, além de que quase que ela não se tornou uma meia zumbi, pois assim que ela foi mordida pelo Guinan, mostrou que ela estava se tornando uma zumbi comum, pois os olhos dela começou a ficar vermelhos, que acontece com os zumbis normais, mas ela resiste. A gente pode pensar que a transformação dela pode ser como a do Guinan, porque foi ele que mordeu ela. Até pode, mas é um pouco diferente, até melhor. Pelo fato do vírus estar sempre em evolução, o vírus que estava no Guinan já era um vírus bastante evoluído, e quando ele passa para Nahan, ele fica ainda mais evoluído. Mas é claro que para o vírus ter ficado e se adaptado a Nahan, é porque a vontade de sobreviver dela foi maior que a do vírus. Mas ela não tem essa vontade o tempo todo, tanto que ela pensa em se jogar da janela, porque ali ela não tinha nenhum motivo para viver, porque ninguém gostava dela a não ser o Suryoki, que quando começou a se declarar para ela a sua vontade de sobreviver ficou maior que a do vírus. E só foi aumentando ao decorrer que ela ia ficando mais amigas dos outros. Então o vírus se adaptou a ela. A vontade de sobreviver dela começou ali com Suryoki. Depois todos começaram a virar mais amigos dela. E essa vontade só aumenta ainda mais depois deles conversarem em volta de uma fogueira. E a mudança dela ter sido mais lenta talvez seja pelo fato do vírus que o Guinan passou para ela já era evoluído e evoluiu ainda mais e se adaptou a Nahan. E como a Andi, o vírus se manifesta somente no momento de raiva. Momento esses que são os que o Suryoki e os outros amigos estão em perigo. Aí sua força bruta aumenta com todos os outros aspectos, além de um dos seus olhos e pele do rosto ficar meio avermelhada. O diferente dela também é que a raiva não despertou a sua fome como a Andi, somente elevou os seus sentidos. A fome que a sua desvantagem veio com o tempo, que acabou até mexendo com a sua cabeça, fazendo ela ouvir vozes e quase morder seus amigos algumas vezes. Ela consegue se conter na maior parte, não por muito tempo, que acaba comendo um cadáver e até atacando a Onjo, mas mais uma vez se controla. Lá na frente, no final da série, ela parece bem. Eu acredito que ela começou a devorar outros zumbis ou partes para se manter viva. E como o Guinan tinha uma certa regeneração, aparentemente ela também tem, pois o ferimento da testa dela sumiu. Eu acredito que assim como o Guinan, ela também tenha aceitado o que ela é. Como a própria diz no final, ela não é humana, mas também não é um monstro. Resumindo, a Nahan teve 3 instintos de sobrevivência para se tornar uma meia zumbi. Primeiro, ela queria viver por ela mesma. Segundo, o Suryoki, que se tornou sua paixão. E terceiro, os amigos de verdade que ela teve. Tanto que isso combina com o final da série. Agora eu pergunto pra você, você conseguiu entender melhor os meios zumbis? Como tudo que eu falei aqui não é oficial, é teorias baseadas em tudo que a série mostrou e a forma que eu tenho para explicar. Eu te convido a assistir esse vídeo aqui sobre o final da série, caso você não tenha entendido, e uma análise dela em geral. Se te ajudou a entender, deixa um like aqui para apoiar o meu trabalho com esse canal. E como eu já falei, se inscreva para assistir os próximos vídeos dessa série que vão sair aqui no canal na semana que vem. Eu espero na quarta ou no sábado. Valeu, tamo junto!